Olá, espero que estejam bem, obrigada por continuarem desse lado. Hoje trazemos um tema cada vez mais falado, mas nem sempre bem compreendido. Hoje vamos falar sobre burnout. E antes de começarmos, faz sentido contextualizar um bocadinho este tema. Vou partilhar convosco alguma informação sobre os dados referentes ao burnout. O burnout é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um fenómeno associado ao contexto de trabalho resultante de stress crónico que não foi bem gerido. Em Portugal, os dados mostram que uma grande parte da população ativa apresenta níveis elevados de exaustão emocional e muitos trabalhadores relatam sistemas consistentes de burnout. Além disso, fatores como sobrecarga de trabalho, pressão constante, falta de reconhecimento e dificuldade em desligar quando chegam a casa contribuem muito para este cenário. Ou seja, não estamos a falar apenas de cansaço, estamos a falar de algo muito mais profundo. E para começarmos, Diana, para a pergunta mais simples ou não, quando falamos de burnout, estamos a falar do quê? Burnout não aparece de um dia para o outro. Burnout aparece de um cansaço e de stress e depressão cumulativo. Por isso é que é tão importante estar atento aos primeiros sinais para não se deixar instalar o burnout. O burnout está muito associado a trabalho, obviamente, falta de liberdade, no fundo, de liberdade de horários, de liberdade e falta de tempo, muita pressão e, como disseste, é o não reconhecimento, a exigência connosco próprios, o não saber dizer não, o não saber fazer pausas e depois vem o não gerir tempo, o achar que conseguimos pôr 25 coisas em 3 minutos e vai-nos gerando pressão, tensão e vamos desenvolvendo um sentimento de pouca eficácia. E isto vai-nos destruindo também emocionalmente e depois vêm os sintomas físicos, como o cansaço, a desmotivação, emocionalmente vem o desligamento total, a apatia emocional, já nada nem nos entusiasma, nem nos entristece, mas isto já é num estado de burnout, mais distanciamento das pessoas, falta de paciência para tudo, ou seja, intolerância a quase tudo, e acaba por ser muito benéfico nós conhecermos bem os sintomas de burnout, porque ele começa sempre no stress, não é? E o stress é pressão a mais, e portanto reconhecer os primeiros sintomas ajuda-nos muito a não deixar que ele se instale, a não deixar chegar àquele ponto de faltas de memória, não conseguir pensar, estar a conversar e faltarem palavras e não se conseguir falar. Isto é muito comum nas pessoas já com o burnout mais instalado e que muitas vezes não se apercebem disso, porque o burnout vai aparecendo devagarinho, nós não damos por ele a chegar, não é? E de repente achamos só que estamos mais cansados ou que dormimos mal ou que vamos sempre tentando arranjar desculpas para não olhar para o problema de frente. E portanto não tem que ser um problema. O stress e a pressão são fatores inerentes ao dia-a-dia de hoje, não é? Nós cada vez somos mais produtivos, não é? Com as novas tecnologias e produzimos, sei lá, 1000 vezes mais num espaço muito mais reduzido de tempo e, portanto, temos muito mais pressão em cima, temos muita dificuldade de desligar porque estamos sempre online, estamos sempre alcançáveis e depois é isso, nunca estamos onde estamos, não é? A dificuldade é essa. E em alguma fase isto partilhou porque nunca me foi diagnosticado o burnout, também eu acho que na altura não procurei ajuda nesse sentido porque desliguei o off. Numa empresa que eu tinha, eu comecei a dar tudo e a sentir espetacular porque no mesmo dia conseguia estar, se fosse preciso, em sete sítios diferentes. Começava num sítio de manhã e acabava à noite. E parecia que esse trabalho em excesso eu estava a gostar, eu dava imenso e isso alimentava-me, até que de repente veio uma fase da exaustão que se demonstrou de uma maneira em que eu nem conseguia falar do tema trabalho, eu não conseguia ir ao meu escritório,
ou se ia, eu tinha, ficava irritada, uma coisa que me dava muito prazer e onde eu senti que dei tanto de mim até à exaustão, de repente criava-me sensações opostas. E é difícil também de repente percebermos o que é que está aqui a passar. Uma coisa que eu criei, que gosto tanto e que dei tanto de mim, abdiquei de tanto, e de repente agora é uma coisa que já não me lembro de nomes, já não quero estar naqueles sítios, vou completamente contrariada e se verbalizo isto, que estou exausta, é estranho porque está tudo a correr tão bem, foi uma coisa que eu trabalhei tanto e dei tanto de mim, mas agora, por isso, percebermos que estamos com um burnout, muitas vezes pode ser o corpo a fazer um off geral, quase a dizer acabou, vais ter mesmo que parar, porque alguma coisa não está bem. Antes de chegar a esse estado, em que já não há memória, em que já não há sequer vontade de sair da cama e sequer vontade de fazer, como é que se pode identificar que estes e estes sintomas estão a acontecer, é porque vem aí uma coisa muito maior e estamos a entrar num burnout à sério. Já não é só cansaço excessivo, já não é só querermos dar tudo e acharmos que conseguimos fazer tudo e de repente estamos a falhar. O que é que podemos ir vendo que nos ajuda a não quebrar? Em primeiro lugar, aquilo que falaste de 7 sítios no mesmo dia, a vontade de trabalhar o mais que pudesse para que tudo corresse bem. Antes de chegar aos sintomas, esses são triggers, não é? As pessoas que são perfeccionistas, muito exigentes, muito entusiastas, que é uma coisa boa de se ser, mas nós precisamos de conhecer, e mais uma vez eu falo, nós precisamos de nos conhecer muito bem para sabermos quais são os nossos limites. Ou seja, uma pessoa entra numa nova empresa, um novo negócio, o que for, não é? Dá tudo. É normal, não é? Mas o que é importante para que não comecem a vir os sintomas? Já lá vamos depois aos sintomas. É eu perceber quais são os meus limites. A vida é feita de equilíbrios e muitas vezes nós não temos este cuidado connosco próprios. Nós temos que ter vida social, vida familiar, vida emocional, temos que ter a nossa vida privada e pessoal, seja em desporto, seja em caminhadas, seja no que for, yoga, hoje em dia outras coisas, e vida profissional. E nós temos que tentar manter um equilíbrio. A vida já desequilibra bastante, porque passamos mais tempo, 70% do nosso tempo acordado a trabalhar, não é? Portanto, a vida por si já desequilibra isso. Se eu ainda ponho sobrecarga em cima disso, falta-me muito tempo para o resto. E o resto é muito importante para carregar baterias, para parar. Para quando chego a casa estou a jantar com os meus filhos, não estou a pensar no e-mail que vou mandar daqui a bocado, nem estou a ver se tenho a notificação do cliente de qualquer coisa, ou pôr os filhos na cama à pressa para ir trabalhar e acabar um projeto, ou fazer isto. Eu estou a desequilibrar aquilo que já é desequilibrado hoje em dia. Portanto, aquilo que já é obrigatoriamente desequilibrado nós não podemos mexer. Agora, naquilo que podemos mexer, podemos trabalhar, ou seja, ter tempo de qualidade fora do trabalho, porque depois atribuímos ao trabalho tudo o que é burnout. Não é o trabalho que causa burnout, quer dizer, não é por si só, é toda a sobrecarga que nós pomos e pressão em cima disso e ainda queremos ter o resto tudo como teríamos se não tivéssemos este trabalho exigente. É sabermos onde é que temos de dizer que não? Muito importante. Dizer que não a nós próprios, Isso, não é dizer que não é aquela coisa, não neste faço. Neste horário não posso trabalhar, porque isto vai-me fazer mal. Exato, é pensar, e às vezes nem é tanto em casos, em situações concretas, é muito
Porque há pessoas que se trabalharem 10, 12 horas por dia, não têm filhos, não têm, se calhar, está tudo certo e não queria burnout, porque depois vão treinar às 11 da noite e nós temos é que perceber onde é que está o nosso equilíbrio. Se eu chego a casa e tenho marido, mulher, ou companheiro, namorado, o que for, e filhos, eu preciso de estar ali. Eu não posso estar a pensar no trabalho, não devo estar a pensar no trabalho. Claro, pontualmente trago trabalho para casa e é importante também a pessoa ser responsável e o mundo hoje em dia exige isso. Agora, tem que ser uma exceção, ou deve ser uma exceção, porque senão eu não tenho tempo para mim, e para mim é a minha vida pessoal. Se eu não distingo a vida pessoal da vida profissional, é muito fácil entrar em burnout, porque depois eu estou em falta sempre. Estou em falta com o trabalho porque nunca chega. Estou em falta com os filhos porque nunca estou. Estou em falta com o marido, com a mulher, com a namorada porque também não consigo chegar a horas ao jantar ou fazer o que for. Estou em falta porque tenho a casa virada de uma vez. E isto começa-me a criar tensão. E às tantas, isto acumulado leva aos sintomas de burnout. E os sintomas de burnout depois são estes, são exaustão, acordar como eu digo sempre, corpo colado à cama, não é? Não consigo sair daqui, é como se o meu corpo estivesse enterrado, cada dia é um sacrifício começar. Uma pessoa entra um bocadinho em modo robô, acorda, toma banho, vai trabalhar, vai cumprindo e passa a sobreviver em vez de viver. E quando eu entro em modo de sobrevivência, estou a deixar entrar um burnout, até os sintomas físicos todos, cansaço extremo, choro fácil, irritabilidade, falta de tolerância, esquecimentos, falta de paciência para tudo, para os filhos, para os colegas de trabalho, para a família, para qualquer tarefa que nos deem é um drama e um problema, e a partir daí tudo é em esforço. E quando eu faço tudo em esforço, o corpo atira-me para o chão. Um dia eu tenho que cair. E caio, é bom, por isso é que eu digo sempre, e começámos assim, é muito importante termos a noção onde é que está o nosso equilíbrio e saber ouvir os primeiros sintomas físicos, emocionais e psicológicos. Porque muitas vezes eu não preciso de exagerar e dizer que estou com burnout só porque estou cansada durante uma semana, também não é verdade, mas preciso de perceber, espera aí, se eu gostava tanto disto e já não gosto, o que é que se está a passar aqui? Ou já não me dá tanto prazer aquilo que aconteceu, que tem muito a ver com isso. Dei demais, não tive reconhecimento, porque não tenho, nunca tenho o reconhecimento que eu acho que deveria ter, portanto sinto-me injustiçada, etc. E depois perco o prazer naquilo. E depois estranho-me a mim própria. E depois começo a autodestruir-me. E hoje também, e comecei a dizer que é um tema já muito falado, mas nem sempre compreendido. E eu digo isto porque há cada vez mais relatos de que se confunde muito um cansaço de 2 semanas, 3 semanas, que são precisas e que as equipas sabem que aquelas 3 semanas vão ser exigentes. Vou dar um exemplo, porque é Natal e vão ter que fazer vendas e é o melhor mês de vendas, e por isso aquelas semanas, aquele mês, vão ser mais exigentes, vão ter uma carga horária maior, mas isso não é um burnout. E pode-se entrar aqui numa linha muito tenue, onde quem teve um mês extremamente exigente está cansado desse mês, mas pode facilmente cair-se na tendência de que vamos na moda de que é um burnout. E aqui é que entra muita importância de conseguir perceber e distinguir o que é um cansaço com uma causa percebida e que é esperado, e o que é isto do burnout. O que é que me pode a mim ajudar a perceber isto é mesmo um burnout? Assim, claro que os sintomas da doença mental ou da parte mental são sempre um bocadinho subjetivos, apesar de haver diagnóstico, obviamente,
Mas uma coisa é uma coisa é o que é que eu entendo sobre burnout e se eu atribuo a mim próprio um estado de burnout. Outra coisa é eu procurar um médico, não é? Procurar um psiquiatra e ser diagnosticada com burnout. O burnout não aparece, em princípio, num mês, não é? Um burnout é uma coisa cumulativa, como eu disse há bocadinho, e é um estado de desânimo geral. Não é só para trabalhar, é um desânimo para um jantar de amigos, é falta de força física, emocional e psicológica. Eu não tenho força, eu não tenho mais resistência, falta-nos a resistência. E, portanto, o burnout, obviamente, vai aparecendo devagar, não aparece num mês. Obviamente é preciso saber distinguir entre eu se tiver um mês a deitar-me às 3 da manhã porque estou num mês de trabalho difícil, é óbvio que eu acabo um mês exausta fisicamente e psicologicamente, mas uma semaninha de descanso, no burnout a semaninha de descanso não chega. No burnout um fim de semana não me descansa, no burnout uma semana de férias não me descansa. Quando eu tenho a burnout instalado, eu preciso de parar e de me tratar. Não é só parar, não é só, ok, vou parar de trabalhar, vou ficar bem. Isso não resolve. É preciso parar, olhar, cuidar e tratar. Tratar no sentido de me auto-reestruturar, de me auto-reerguer, com ajuda, obviamente, porque ninguém sai num burnout sozinho. E tentar devagarinho ir fazendo mais caminho mais equilibrado, com mais limites e com mais noção do que é o meu equilíbrio. O cansaço, o stress, não é? O stress também é um dos sintomas, mas eu muitas vezes no meu dia-a-dia sinto stress, não quer dizer que esteja com burnout, posso estar 2 meses de trabalho cheia de stress. Isto é um fator de risco para aparecer um burnout, não é o burnout, não é? E por isso, estar 2 meses em stress de trabalho já é desequilíbrio. Já estou a pedir, no sentido de já estou a contribuir para que me apareça, para que se instale um burnout. Ou esse tal mês de vendas de dezembro, ok, mas então se calhar a seguir a empresa tem que ter essa sensibilidade, ou deve ter, para no primeira semana de janeiro dar ali um equilíbrio para as pessoas poderem se restabelecer, poderem reorganizar as suas vidas familiares, etc, etc. Quer dizer, está tudo aqui um bocadinho no equilíbrio daquilo que, tanto de um lado da empresa, estás a falar disso, da empresa ou da pessoa. Agora, uma pessoa não se pode autodiagnosticar com burnout. Não se pode banalizar o burnout. Não se deve, porque o burnout é uma coisa muito séria. Não se deve banalizar nenhuma doença mental, como hoje em dia se faz muito, não é? Fala-se de depressão como se fosse uma gripe, bem. O não estar bem, fala-se de ansiedade generalizada, fala-se de bipolaridade, fala-se de borderline, como se fosse... Não é como se fosse, eu percebo, porque acaba por fazer mais parte do nosso dialeto, não é? E do nosso dia-a-dia, porque felizmente estamos mais familiarizados, mas isso não quer dizer que se possa banalizar. Para acabar, os números dizem-nos que são mais as mulheres que sofrem com burnout que os homens. São mais as mulheres. São mais as mulheres porque as mulheres, eu julgo que isto tenha um fator cultural, porque as mulheres ainda têm, e eu vejo isso nas gerações mais novas a diminuir, mas as mulheres ainda têm uma sobrecarga muito grande, têm muito mais responsabilidade familiar, na família, no cuidar da casa, no cuidado dos filhos, e têm responsabilidade e tempo preso, entre aspas, ou seja, limitado a trabalho, não é? Têm horários de trabalho para cumprir e ao mesmo tempo têm uma sobrecarga muito maior no cuidar da família e da casa ainda. Por isso, obviamente, isso causa mais stress, mais tensão e mais burnout nas mulheres. Obrigada por estarem desse lado. Esperamos que esta conversa vos tenha sido cómoda e de alguma forma vos ajude neste tema que dava para muito mais do que 20 minutos, o burnout,
mas fica aqui um bocadinho. Tenham uma ótima semana, um grande beijinho a todos. Uma boa semana para todos, fiquem bem e até para a semana.